bem? Nós vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo a 1 Timóteo. Graças a Deus só tem 6 capítulos. Eu acredito se tem Eu acredito que se existe um livro na Bíblia que você até 25 anos, geração Y, você deve ler, esse livro é a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Porque o que está acontecendo é que Paulo funda uma igreja numa cidade chamada Éfeso, mas ele tem que ir embora. O ministério dele ele não pode ficar e ele tem que ir embora. Inclusive na igreja de Éfeso foi o maior ministério dele, onde ele ficou 3 anos numa igreja só e ele tem que ir embora. E ele deixa Timóteo. Ele fala assim, eu tô indo embora, Timóteo, mas você fica aí, cara. Que cruel com Timóteo isso, cara. Porque você faz com que um jovem, Timóteo, um jovem na época, não apenas seja pastor de uma igreja, mas também seja pastor de uma igreja sucedendo ao apóstolo Paulo. Não tinha missão na época pior do que essa. Sei lá, eu prefiro pregar para os índios, e mesmo sem saber a língua dos índios, do que suceder um pastor bem sucedido. Putz, cara, imagina você com 25 anos e chega um e-mail pra você falando assim, parabéns, você agora é o pastor da IBAB. É só o pastor Ed René, que é o pastor lá, mais ninguém. Pois é, jovem, essa carta é pra você que acha que tem uma missão difícil demais de ser cumprida, sabe? De verdade, é você suceder o seu pastor, sabe? O seu pastor que é tão bom pastor, conhece todo mundo pelo nome, vai na casa, além de tudo tem um bom sermão, é amoroso e é mais ou menos você ter que tomar o lugar dele com essa idade. Foi o que aconteceu para Timóteo, e Timóteo no meio desse burburinho todo que está acontecendo, e Timóteo, no meio de tudo isso, quando se sente perdido, recebe uma carta de Paulo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, dizendo assim, ó Timóteo, relaxa. Relaxa que eu vou te dar instruções de como viver uma vida segundo o chamado que você recebeu. Portanto, eu quero crer que você que está meio perdido com essa missão que foi dada para você, essa missão que foi colocada sobre os seus ombros, talvez pela comunidade cristã que você está inserida, ou inserido, ou sei lá quem colocou a missão sobre os seus ombros, ou você ouviu uma voz, ou você se sentiu compelido a fazer, seja lá como você tenha entendido o seu chamado, mas depois que você deu o primeiro passo para fora do barco, você percebeu que a tempestade era grande e agora não sabe mais o que fazer. A carta de Timóteo, ou a carta de Paulo, a primeira Timóteo, ou a primeira carta de Paulo a Timóteo, tem algumas instruções importantíssimas para você não se perder no meio de tudo isso. E a primeira instrução é exatamente isso, mantenha o foco. Nos primeiros versículos, Paulo tenta explicar a Timóteo o seguinte, você está aí para colocar na cabeça desse povo que não adianta nada ficar dando ouvido a genealogias inúteis, a discussões bobas que não levam a lugar nenhum e nem propagam o evangelho de Cristo, e nem acrescentam a obra de Deus, e nem trazem amor, e não fazem nada, porque esse povo aí, ele se perdeu. O povo ele começou a discutir tanto sobre Deus e ele já nem sabe mais por que estão discutindo e galera, é muito sutil isso. Isso é muito sutil. Preste atenção que Paulo, no primeiro capítulo, no versículo de número 4, 5, 6, 7, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, olha só, a intenção deles era boa. A intenção deles era fazer o bem. A intenção deles era se tornar mestres da lei, mas mesmo com boa intenção, sem o foco principal em Jesus Cristo, eles se perderam e nem eles mesmos mais sabem do que estão falando. O versículo 7 diz isso, eles não sabem daquilo que eles afirmam. Você já passou por isso? Você está escutando uma mensagem do pastor lá na igreja, daquele cara que está pregando,
e você coloca a mão na cabeça e a pergunta que vem é o seguinte: putz, do que esse cara tá falando? Pois é mais ou menos o que Paulo tá dizendo. Ele tá dizendo o seguinte: ó, eles não sabem do que eles estão falando, nem eles mesmos sabem do que estão falando. E como disse um filósofo uma vez, alguém ou ninguém, como disse o filósofo uma vez, ninguém consegue explicar algo até que verdadeiramente o tenha entendido. É por isso que muita gente está perdido por aí, e quando prega o evangelho mais se complica do que explica, porque na verdade nem ele mesmo entendeu. E Paulo está dizendo assim: ó, Timóteo, você quer ser bem sucedido no seu ministério? Mantenha o foco naquilo que você foi chamado. Não esqueça o para que e por que você veio, ou a que você veio. Isso é imprescindível para que você, jovem, tenha sucesso. Para que você, jovem, não se perca no meio de tanta besteira que tem sido dita por aí. Precisa entender que as cartas, hoje se eu recebo uma carta eu não vou mostrar para você, não vou deixar você ler, não adianta. Mas as cartas que Paulo escrevia às igrejas eram lidas no culto público. Então, quando a congregação estava reunida, Timóteo levantava e falava assim: ó, galera, Paulo mandou uma carta, vamos ler aqui. Todo mundo em silêncio. Paulo, apóstolo de Cristo, e começava a ler e lia até o final. Então, como Paulo sabia que a carta seria lida à congregação inteira, no versículo de número 12 ele começa a dar uma puxadinha, né, meu irmão? Ó, Jesus que me chamou, graças a Deus. Ele dá uma afirmada de que ele realmente sabia quem ele era e que para todo mundo prestar atenção, porque quem estava escrevendo era Paulo, apóstolo de Jesus. Mas o impressionante nesse contexto de afirmação do seu ministério, ou afirmação do seu ministério, ele diz o seguinte: Paulo fui chamado por Cristo, mesmo sendo eu o pior de todos os pecadores. O que é muito interessante isso. E você vê a escala evolutiva ou regressiva nesse caso, é evolutiva mesmo, de Paulo, porque em determinada carta ele fala assim: ó, eu sou o menor dos apóstolos. Em outra carta, quando ele fica mais velho, ele diz assim: ó, eu sou o menor dos crentes. Mas a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, ele já escreve quase no fim do seu ministério. E ele diz o seguinte: eu sou o pior dos pecadores. E não é difícil percebermos que quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais consciência ou mais ciência de quem ela tem. Uma vez eu aprendi e ouvi do meu pastor que o evangelho ele não tem a função de mostrar a uma pessoa que ela é tão ruim quanto ela pensa. Mas a palavra de Deus tem a função de mostrar à pessoa que ela é pior do que ela pensa. Porque, como diz Jesus, são só os doentes que precisam de médico. E quanto mais doente você está, mais dependente de Jesus você fica. Ele termina o capítulo 1 dizendo: olha, Timóteo, se agarre nas promessas que você tem. Sabe aquelas promessas que foram proferidas a você há muito tempo? No meio disso tudo aí, sabe o que você deve fazer quando você começar a se sentir perdido? Lembra-se da promessa que foi proferida a seu respeito. É mais ou menos o que o profeta disse à nação de Israel, ou na verdade disse para ele mesmo, no meio da nação de Israel, no meio dessa dificuldade toda. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é nessa esperança que eu vou me agarrar e prosseguir. Eu sei que talvez a missão esteja dura demais. Porque é realmente difícil mesmo, a missão já é complexa por natureza, mas existe o agravante do nosso pecado que tenazmente nos assedia.
Existe o agravante do nosso velho homem que constantemente guerreia contra a nossa espiritualidade. E o pior de tudo dessa guerra é que constantemente ele vence e nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Mas é no meio de tudo isso que Paulo diz: Timóteo, tenha foco. Não se apegue a discussões tolas que não levam a lugar nenhum. Saiba que quanto mais perto de Deus você está, mais você percebe que precisa dele, mais dependente dele você se torna. E em meio a tudo isso, agarre-se nas promessas que foram feitas a seu respeito e combata o bom combate. Eu não sei se eu vou colocar essa parte, mas o último versículo do primeiro capítulo diz que ele entrega duas pessoas, Alexandre e uma outra, não lembro o nome agora, as mãos de Satanás, porque eles blasfemaram. O que será que é isso, hein? Pense aí e coloque seus comentários aqui embaixo, ou na verdade aqui embaixo, eu não sei, aqui embaixo. E comente sobre o vídeo também, o que Deus falou com você. Se você gostou, aperte o joinha aqui. Se não gostou, não faça nada. E é isso aí. Deus abençoe.